Boa noite, estamos apresentando o programa Café no Ponto aqui na sua TV Nova e hoje recebemos Dr. Emílio Duarte, especialista e mestrando em Direito Eleitoral. Tudo bom, doutor Emílio? Boa noite, Wellington. Satisfação mais uma vez de poder estar nessa casa que eu acompanho sempre nas eleições, a convite da direção, no jornalismo. A gente tem sempre uma parceria importante e registrar o papel fundamental da TV Nova, sobretudo na região metropolitana, mas em todo o Brasil, acompanhando um momento importante nessas eleições gerais, passo importante para a nossa ainda jovem democracia. Doutor, como o senhor bem falou, eleições gerais. Essa eleição, as pessoas terão a oportunidade de votar não apenas para deputado federal, estadual, 2 senadores, um governador e um presidente da República. Toda eleição sempre ocorrem mudanças por parte da legislação eleitoral, seja o próprio Congresso alterando as regras, como também o Judiciário ele regulamentando aquelas regras. O que é que o senhor poderia destacar hoje a principal mudança que tem na legislação eleitoral deste ano? Wellington, eu vou começar do fim da última semana anterior para as alterações advindas desde o ano passado, porque a Constituição diz que as regras do jogo têm que ser alteradas, a legislação, pelo menos um ano antes da eleição, para que se possa valer no próximo pleito. E a questão dos carros de aplicativo. Por exemplo, o seu carro, como cidadão, você pode colocar um adesivo de até 0,5 metros quadrados em cada lado, cada lateral. E a exceção é atrás daqueles perfurados que podem ocupar todo o vidro traseiro, desde que pelo contrário não atrapalhe por isso que é perfurado, a sua visibilidade dos carros que vêm atrás no trânsito. Então, a exceção é táxi, todos os bens que dependem de permissão pública, você não pode ter nenhum tipo de propaganda, não é? Porque isso vem lá de outrora, de um período sombrio da nossa nação. Imagine se um governante tivesse que condicionar a você ter uma licença de abertura de uma empresa e uma alvará de funcionamento ou uma autorização de ampliação, reforma, só se botasse a propaganda eleitoral de um determinado candidato da sua preferência ou dele próprio. Então, nada de bem público. E a gente viu nas últimas eleições, tanto nas duas anteriores, carros de Uber, de aplicativo, que era uma coisa totalmente privada, mas teve que ter a intervenção, ou seja, o poder público adentrar nessa economia, nesse setor que tem um faturamento, emprega muita gente, sustenta hoje a principal renda de várias famílias, não tinha essa proibição. Todos os carros de Uber, inclusive, andavam, a grande maioria, com a sua preferência e propaganda mesmo, passavam o dia rodando nas eleições anteriores com determinados candidatos. Isso a Justiça Eleitoral entendeu que cabe no mesmo raciocínio daquilo que depende de permissão pública. Na hora que o poder público entrou para regulamentar, então cai nessa vedação, ou seja, proibição. Outra coisa bastante interessante é que a Justiça Eleitoral fez um meia-culpa com relação à sua falta de capacidade de pernas de estar em mais dos seus 5.500 municípios brasileiros, falta de estrutura, falta de material humano mesmo, não é? Tanto que depende, prescinde do cidadão. O aplicativo Pardal está aí, que é aquele que você não precisa nem se identificar para fazer denúncias de supostas irregularidades. Então, cai na mesa do promotor, do juiz eleitoral, justamente para facilitar o cidadão também ser um fiscal da Justiça Eleitoral. E aí, o que é que ela fez com relação ao uso da IA? E as fake news, as propagandas negativas na internet, que tem um poder hoje de ser disseminada, de vazão, é um prejuízo irreparável, bastante rápido e célere. Num pouco mais de 40 dias da eleição, você pode destruir a imagem de um candidato. E isso pode ser um dano irreparável, ou, como a gente diz no juridiquês, de difícil reparação. Por isso que elas firmaram, a Justiça Eleitoral, através de uma resolução, firmou o convênio com as melhores cabeças do Laboratório de Tecnologia nas universidades federais, públicas, São Paulo, Universidade Federal de Campina Grande, cada um que se destacar na sua área. E uma novidade para esse ano, que nenhum material usado com IA, até de forma benéfica, que você pode fazer, usar o IA para o bem, fazer sua propaganda, desde que tenha lá
a nomenclatura dizendo que identificando que aquilo ali é aquele produzido texto, por IA. aquele card, aquele vídeo foi produzido com auxílio da IA. Não tem problema nenhum, que o Instagram hoje já tem na nossa pessoa física normal. Enfim, e aí, até 72 horas antes da eleição do pleito e 24 horas após, não se pode publicar esse tipo de coisa. Então, você vai tentar e as plataformas irão vetar esse tipo de publicação. Independente de ser a publicação correta ou não, tá? Só isso. A gente tem percebido, doutor Emílio, para quem já votou em várias eleições, as alterações, né? Antigamente podia carro de som, depois foi vetado, podia pintar muro, chegou um tempo que os cavaletes eles tomavam conta das ruas. Eleição passada, esses carros de aplicativos estavam servindo como outdoors ambulantes, agora já tem essa alteração. A gente está percebendo que conforme vai também a evolução da tecnologia, a justiça está se moldando a essas novidades, mas também ela está criando como se fosse um cerco para dar uma paridade de armas, né? Uma igualdade de disputa, tanto para quem tem na disputa da reeleição, quanto também aquele que tem um poder aquisitivo maior. Seria essa a ideia da justiça? Na verdade, Wellington, você fez uma observação fantástica, que poucas pessoas fazem essa leitura. Não, eu diria não só isso, a todo o nosso microsistema eleitoral, no direito eleitoral, no nosso ordenamento jurídico, há quem diga que é utopia, mas exatamente visa combater essas diferenças, para que, a rigor, a priori, todo candidato que vá ao pleito, independente de estar no mandato ou não, ter sido secretário de Estado, ter sido ministro, e vá à disputa eleitoral, ele tenha pelo menos essa diferença que a gente sabe que existe uma relação. Isso é para a academia, como você me falou no início, na abertura. Eu estou fazendo mestrado no estado de São Paulo, e a gente lá começa a brincar com os números, começa a escrever besteira, lá naquele ambiente a gente pode errar e aprender, um ambiente acadêmico é essa interação, e a gente tem uma relação, sobretudo no norte e nordeste do país, não podia ser diferente, onde a renda per capita é a mais baixa dos 5 regiões. Existe uma relação direta entre dinheiro, candidato que tem mais poder aquisitivo e o número de votos. Existe uma relação direta. Não é que eu acho, nada, não. É o resultado das eleições comparando com a declaração de bens. São 2 dados, então não há que se discutir. Então, cada vez mais, a gente tenta fazer com que essa diferença diminua, aquele que tem menos recursos. Por isso, a questão das cotas, do resgate histórico para negro, silvícola, né, a participação da mulher. E aí, a exigência também de repartição de tempo de TV e rádio, que a gente chama também de antena, e dos fundos partidários e fundos eleitorais para estimular essas candidaturas. Na sua ótica, o senhor como mestrando em Direito Eleitoral e também o senhor participa bastante de eleições, defendendo coligações, né, agindo, dando o seu conhecimento, colocando em prática o seu conhecimento jurídico. O que é que o senhor acha ainda como gargalo na justiça eleitoral e o que é que ainda falta avançar? Na verdade, eu também advogo para diversos partidos políticos. Eu comecei minha vida na vida pública com partido político. Eu fazia economia na Universidade Federal de Pernambuco, fui estagiário da tesouraria de um grande partido político e comecei a ter contato há mais de 30 anos com a justiça eleitoral. Primeira coisa, eu acho que a gente poderia mexer na democracia interna dos partidos políticos. Há que se respeitar a democracia, sobretudo a começar de casa, dos partidos políticos, e acabar. A justiça eleitoral tentou essa pauta, mas são tantas pautas urgentes que ainda continua meio que num banco de reserva essa pauta, que é justamente a questão da perpetuação. Tem presidente do partido, então 12, 15 anos, isso não existe. Então, essas figuras detêm aquele grupo, você ficar 10, 12 anos no partido, tem aquele grupo que está mais antigo com ele, que tem uma relação mais próxima, que aí, ao cabo, no final das eleições, a gente percebe que quem mais recebe recurso público destinado pela executiva do partido, e a última palavra do presidente, a gente vive no sistema previdencialista, são aquelas pessoas que estão há mais tempo com relação à partidária. Ao modo que as novas lideranças que surgem, em regra, não são aquinhoados pelos fundos, né, pelo tempo de rádio e TV, que isso impede indiretamente do surgimento, pelo menos é uma força motriz contrária ao surgimento de novas lideranças políticas, que é o princípio basilar da democracia,
que outras pessoas tenham direito a participar da vida orgânica do partido. Isso é um gargalo importante que a Justiça Eleitoral não tem o que fazer. Simplesmente os partidos depositam lá os seus estatutos, são aprovados, o TSE julga e depois de aprovado, o presidente, com a sua executiva, que detém o poder de mando. Isso seria mais uma... a Justiça, ela regulamenta, mas isso aí seria uma forma mais para que o Congresso aprovasse, por exemplo, essa renovação de presidentes, impusesse regras. Um limitador máximo, né? Um limitador máximo de reeleição, né? Pelo menos para presidente. Então, tudo no Brasil que tem reeleição tem limitação. Por que é que dentro dos partidos não pode haver essa limitação? Doutor Emílio, a gente está falando direto para vários municípios pernambucanos, eleitores curiosos, não é? Pessoas também que estão ansiosas, né, por conta desse período eleitoral, para que possam declarar apoio aos seus candidatos, se manifestarem de forma pública nas redes sociais. E aí, antes de ir para o intervalo, eu deixo uma pergunta para o senhor, sobre quais são os principais cuidados que essas pessoas devem ter quanto à publicação sobre candidatos, sobre ataques a candidatos, até onde é esse limite. Mas o senhor responde já, depois do intervalo. Até logo. O seu encontro com a cultura, o turismo e o melhor da nossa gastronomia tem lugar certo. Entrevistas exclusivas e o melhor do entretenimento. Pernambuco ama, o Brasil adora. Prepara o teu coração e relaxa. O programa Tá de Boa está chegando com novidades imperdíveis. Fica com a gente, tá de boa. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Na época das eleições, o volume de conteúdos falsos nas redes sociais é assustador. Fica difícil saber o que é verdade nesse mar de informações. Por isso, verifique sempre a fonte da notícia e, na dúvida, não compartilhe. Lembre-se, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa Super Show. Musicais, Talentos Kids, Canta Brasil, Desafios, matérias e reportagens exclusivas, sobre o comando do apresentador Wilton Aguiar. Todos os domingos às 14 horas, na TV Nova Nordeste. Estamos de volta ao programa Café no Ponto, recebendo o advogado, especialista e mestrando em Direito Eleitoral, doutor Emílio Duarte. Doutor Emílio, antes de ir para o segundo bloco, a gente deixou uma pergunta aqui sobre os limites que os eleitores, que a população em geral tem que tomar cuidado para não ser atingido pela Justiça Eleitoral por algum excesso nas redes sociais quanto às eleições. Quais são? Primeiro, eu queria deixar consignado, registrado para o teu público, que eu sou defensor da liberdade. Eu acho que quanto mais direito eleitoral, menos democracia. Agora, nenhuma liberdade é absoluta. O livre dever de você observar aí, dentro dos limites que a lei impõe na Constituição, de respeitar a imagem, a individualidade alheia, não pode ser confundido com a sua liberdade total, ampla, total e restrita de expressão. Nada é absoluto. Por exemplo, você não pode fabricar uma notícia sabidamente verídica. Esses dias eu fui confrontado com um cliente, mas eu não fabriquei. Essa notícia veio e eu publiquei. Eu disse, você fez a checagem para saber se essa notícia é real? Eu disse, rapaz, não sei nem o que é isso, como fazer. Então, se você tem dúvida, não repasse. Porque incorre na mesma prática criminosa, tanto quem produz, quem fabrica a notícia, como quem repassa, quem faz ela circular. Então tenha muito cuidado, primeiramente, que se você tem dúvida da origem, não sabe fazer checagem, não publique. É a primeira orientação que eu dou. E segundo, que o debate político, a partir do último dia 16, agora que começaram, já estamos em plena campanha, que seja no campo das ideias.
Não perca seu tempo fazendo um não voto. O não voto também é vedado, proibido pela legislação. Vamos supor que você fosse candidato a governador do estado de São Paulo, dizer não vote em Wellington, eu pegar meu tempo para pedir o não voto, não existe. Eu posso dizer o seguinte, o Wellington, quando foi prefeito de Santos, fez uma péssima administração, tem processo, não está condenado ainda, mas está respondendo um processo de improbidade, tem investigação em andamento na merenda. Casos hipotéticos assim. Você pode falar da sua gestão. Ou então você é um outsider, fora da política, está entrando na primeira vez. Ele foi dono de uma usina, quebrou. Foi dono de uma revenda de veículos, quebrou. O que ele botou, quebrou. Você quer entregar a chave do nosso estado para ele quebrar? Também, alguma coisa nesse sentido. Agora, eu não posso denegrir a sua imagem. Eu não posso usar minhas redes sociais, meu tempo, meu guia de rádio e TV para estar denegrindo a imagem. A primeira coisa que eu faço, fale dos seus valores, se autopropaguem e para debater contrário e dizer o porquê não votar no seu ex-adverso, você pode debater aí com as características que o descredenciam no seu modo de ver a vida, no seu modo de interpretar a gestão pública, que ele não tem credencial para ser um governante, um parlamentar, um membro do Legislativo estadual, federal ou Senado, por exemplo. E aí você pode fazer com muita tranquilidade. É o mesmo que afirmar que a internet não é terra sem lei, não é isso, doutor? Agora, muita gente acredita que pode não ser alcançado pelas garras da justiça. Quando o senhor fala da justiça eleitoral, ela é muito mais célere do que a justiça comum? Muito mais. Muito mais. Primeiro que os prazos, a partir de agora, não tem feriado nem dia santo para a justiça eleitoral e a gente que trabalha nela, por consequência. Todo dia é dia útil e os prazos correm minuto a minuto. Então, tem prazo de 24 horas. Não é? Então, a gente não pode perder isso de vista. E, por exemplo, com relação à punição das pessoas que fazem isso, na pré-campanha agora, recentemente, eu tive mais de 50 processos de propaganda negativa, de montagem, trucagem. Por exemplo, o sujeito pegou, eu vou falar de um caso concreto, sem citar as partes, por uma questão de dever ético. Eu que sou membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, do Seccional Pernambuco. O sujeito pegou um cliente meu, parlamentar, que é reconhecidamente de um campo político, e colocou ele vestindo a camisa oficial de um outro partido. Conseguiu montar, a montagem ficou, inclusive, muito bem feita, com recursos avançados de IA, tecnologia. E isso causou uma confusão mental no período de pré-campanha, ele se reunindo aí com os apoiadores, os amigos, dizendo que ia disputar a reeleição. Alguém falava que ele ia alçar outros caminhos. Ele disse, não, vou disputar o mesmo cargo, etc, etc. E aí nós tentamos e conseguimos tirar. O que eu queria dizer é que a celeridade, sim, é ponto incontroverso com a Meta, por exemplo, que tem todas essas plataformas, líder das plataformas, a gente consegue tirar porque eles têm um convênio, uma ligação direta, o jurídico dele com o Judiciário Eleitoral Brasileiro, e a gente consegue tirar imediatamente. Agora, o efeito da punição, punir, ir atrás de quem punir, eu me senti nesse período, Wellington, não tem questão jurídica nenhuma para isso. Meu trabalho foi apenas, então, somente de investigador, de detetive, para sair correndo. Neste caso, para terminar, eu descobri que era um sujeito que morava na zona oeste, aqui da capital pernambucana, habilitou um telefone pré-pago no interior de São Paulo e usava a internet da casa da avó dele, distante mais de 15 quilômetros da sua residência, uma senhora de mais de 85 anos. Então, ou seja, veja que emaranhado de coisas para a gente perder o tempo. O que é que tem discussão jurídica nisso? Porque eu não queria apenas ter tirado, tirou. O prejuízo não conseguiu ser total, a gente conseguiu diminuir, minorar os efeitos dessa propaganda, tirando em 24 horas. Mas a punição, o efeito pedagógico e até para ele inibir, a gente teve que rodar isso tudo. Ao fim e ao cabo ele está lá, se não pagou, está respondendo na Procuradoria da Fazenda Nacional por uma multa imposta pela Justiça Eleitoral. Agora, enquanto eu fiquei procurando esse tempo todo, deu tempo dele criar 300 perfis novos. Então, ou seja, é um negócio assim desumano e não é questão jurídica, não é questão Ou seja, eu tive que fazer um verdadeiro investigação. Mas há possibilidade de alcançar. Sim. E essa punição... A punição, em que pese no campo desse parlamentar, a assessoria criminal dele, que eu não faço direito criminal, foi lá, a persecução penal está lá, o processo em andamento, teve multa civil e multa no eleitoral. A gente conseguiu penalizá-lo no direito civil e eleitoral, tirando o perfil do ar,
e impondo multa, ele está sendo executado, na verdade está tendo a oportunidade de pagar, se não pagar vai ser executado. Essas multas, elas giram em torno de quanto? Entre 5 a 25 mil, e aí você pode vir reincidente. No caso dele, a última vez que eu tinha contabilizado, já estava em mais de 35 mil reais. Agora, doutor... Sujeito de classe média baixa, né? O senhor falou sobre o sistema Pardal, que é uma oportunidade, uma ferramenta em que o eleitor vai e denuncia abusos, propaganda irregular, enfim, tudo relacionado a esse pleito, à justiça eleitoral também. Como é que uma pessoa pode identificar, por exemplo, que é o que dá muita cassação de mandato, o que se poderia dizer de abuso de poder político e econômico? Como é que ela identifica isso? Por exemplo, nós temos uma safra grande nessa eleição de disputa, da deputada estadual, sobretudo federal, alguns mais para estadual, de pessoas ligadas a gestões públicas municipais. O sujeito flagra uma reunião política dentro da prefeitura, com cargo comissionado, até com efetivo mesmo, a prefeita ou o prefeito querendo impor a condição por ter uma relação de chefia com os seus subordinados, pedindo voto para o seu candidato e ou sua candidata. Então o sujeito vai ali, filma, participa, e aí envia para o Pardal, cai na mão do promotor da circunscrição, que aí vê se a eleição estadual e manda para o Ministério Público Federal, que com assento no TRE, e aí eles vão abrir um inquérito, um procedimento investigatório, que ao fim e ao cabo pode redundar no AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que pode cassar o diploma e o mandato, se for o caso. Agora, e quem promoveu isso também tem algum tipo de prejuízo? Sim, tem pode ser responsabilizado por uma questão, inclusive pelos órgãos de fiscalização e controle do gestor. Né? Se for um prefeito, se for um secretário, ação de improbidade, etc., multa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se houve recurso público envolvido para custear essa reunião, etc. Agora, quando a gente fala, doutor, já que entra até um pouquinho, mistura-se um pouquinho até com o direito do trabalho, né? Por exemplo, um patrão exigir um certo posicionamento político dos seus funcionários, exigir que seus funcionários gravem algum tipo de depoimento para algum candidato. Qualquer tipo de pressão nesse sentido também, como é que o cidadão deve agir? Deve, primeiramente, se tiver um indício mínimo de provas, além do Pardal, ele pode ir no Ministério Público do Trabalho também e fazer o uso, porque é o tipo de assédio trabalhista eleitoral, não assédio eleitoral trabalhista, né? Como tem com relação como se fosse violência de gênero comum no direito penal, temos a violência de gênero também política. Então, essa é mais uma tipificação de uma conduta que o trabalhador pode se sentir pressionado, ofendido, com medo de perder seu emprego e ter que participar de alguma reunião para declarar um apoio, ainda que não vote, né? Porque lá na urna, eu costumo dizer, praia e urna, onde todo mundo fica igual, lá mergulhar ali na praia de Boa Viagem, aqui na praia de Casa Caiada, não precisa pagar para ter acesso. E na urna é você e Deus, somente naquele momento em sua consciência para votar. Mas ainda assim não pode fazer uso deste poder, né? Do mesmo jeito a questão dos pastores, bispos, né? As autoridades eclesiásticas em geral, que é um tipo de que a gente chama de abuso de poder religioso, mas já está incorporado nos tipos de abuso que são objeto de ação de investigação judicial eleitoral. Sobre esse assunto, abuso de poder religioso, a gente percebe que é muito comum o envolvimento maior das igrejas nos pleitos eleitorais, sobretudo nas eleições gerais de presidência da República. O que seria identificado de forma mais clara um tipo de abuso dessa espécie dentro de uma igreja? Primeiramente, eu me sinto muito confortável em abordar esse tema. O ministro Fachin tentou colocar um tipo de abuso específico na lei, o Supremo entendeu que não, que já existe, tudo que existe aí já tem condição de ter cassação. Tivemos agora recentemente em março, esse tema voltou no TSE, eu estava lá inclusive numa agenda totalmente fora, uma pessoa me disse que teria esse julgamento e eu fui lá assistir. O prefeito de Votorantim, tinha cidade de São Paulo, né, por conta daquele grupo empresarial, foi cassado, porque o pastor da igreja chamou ele no púlpito, disse que não ia só votar, ia declarar, e cada membro ia pedir voto, e mais um, e cada um vai, etc. E eu talvez seja o eleitoralista que mais advoga aqui para a bancada evangélica no estado de Pernambuco. Então, há muitos anos eu me relaciono com esse público, sou cristão,
né? Minha família, nós somos cristãos, então tenho muita tranquilidade de falar nesse assunto. Uma vez um líder de uma grande igreja, talvez a maior igreja do estado de Pernambuco, uma das maiores do Nordeste, me perguntou se o deputado da igreja podia continuar pregando a palavra no período agora que nós estamos da eleição. E eu disse, olha, o inferno tira férias, as almas esquecem que são, né, que estamos na eleição. Não, então o trabalho religioso continua e o que se não pode é usar a igreja para pedir voto. A igreja é para a palavra, a doutrina, cultuar a Deus. E pedir voto fora da igreja. É simples. Doutor Emílio, a gente chegou já ao final do programa. Não acredito. Um bate-papo bacana, creio que as pessoas gostaram, né? Porque foi bastante esclarecedor, não é? E eu agradeço muito ao senhor por estar mais uma vez na TV Nova, trazendo esse seu conhecimento e não só compartilhando esse conhecimento, sobretudo da eleição. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, nossa parceria do blog também, o Ponto de Vista, não é de hoje, é de muito tempo e está cada vez mais amadurecendo e eu fico feliz e agradecer a oportunidade de falar aqui com a tua audiência e esclarecer um pouco desse microsistema do direito eleitoral. Muito obrigado, doutor Emílio, muito obrigado também a você que esteve acompanhando a gente aí do outro lado da tela. Continue na sua TV Nova e sempre assistam o programa Café no Ponto, todo sábado às 7 horas da noite.